Rosas do Imaculado Coração de Maria, exalando o perfume da Mãe Celeste. Vamos conversar um pouco hoje a respeito da maternidade divina, o que nós católicos queremos dizer quando chamamos Maria Mãe de Deus. A primeira coisa a dizer está lá em Isaías capítulo 9, no versículo 5, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros. Ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, aqui esse trecho faz parte daquela profecia de Isaías a respeito do menino que nascerá de uma virgem. Isaías diz, nesse versículo 5, que o menino será chamado Deus Forte. Então, a primeira coisa a dizer é que o menino que nasce da virgem, ele é Deus. Então, o que é que nós queremos dizer quando dizemos Maria, Mãe de Deus? É justamente o que nos revela a palavra. Não é dizer que Maria se tornou uma pessoa divina com a encarnação de Jesus. Não, ela continuou sendo humana. Porém, aquele que dela nasce é Deus, tem a natureza divina. Por isso, nós podemos afirmar e assegurar Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, que é o Verbo encarnado, que é o Filho de Deus. Por isso, dizemos Maria, Mãe de Deus. Outras passagens, como nós já citamos, lá o proto-evangelho, Gênesis 3,15, quando Deus fala que porá inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a da mulher, com o nascimento de Jesus. Nós podemos perceber também, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos de 1 a 18, quando fala da mulher, ali também é o Filho de Deus que nasce de mulher. Então, tudo isso para nós mostra claramente que Maria não é mãe apenas de Jesus quanto à sua natureza humana, porque não foi um homem simplesmente que nasceu dela, que veio ao mundo através dela, mas o Filho de Deus. Mas muitos também não acreditam que Jesus seja Deus, tenha a natureza divina. Mas a própria Sagrada Escritura, em muitos textos, ela nos testifica isso, ela nos garante isso, como o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus, lá no Gênesis, quando ele vai fazer o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso mostra que não era uma única pessoa. A palavra judaica Elohim significa senhores. Então, já havia ali uma concepção de que Deus, ele é único quanto à natureza, mas existem nele três pessoas diversas, três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E é quanto à pessoa do Filho que nós podemos garantir. E o Catecismo diz a respeito, no número 211, lá a respeito da encarnação de Jesus, da sua divindade, o Catecismo ele nos garante o seguinte: o nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que ele merece, guarda seu amor a milhares. Êxodo 34, versículo 7. Deus revela que é rico em misericórdia, Efésios 2,4, indo até o ponto de dar seu próprio Filho. Ao dar a sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então saberás que eu sou. Então, as palavras eu sou
saídas da boca de Jesus, revela para nós, garante para nós, que ele também é aquele mesmo que aparece, assim como lá em Gênesis 34:7, Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Lá no livro do Êxodo, eu sou. Quando Jesus usa a mesma palavra, ele mostra também que ele é. E outra passagem, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Não enquanto pessoas, que nós sabemos, o Pai é um, o Filho é outro, mas enquanto natureza divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. No número 447, mais uma vez, para fomentar essa questão de que Jesus, ele é Deus, diz o seguinte: Jesus mesmo atribuiu-se de maneira velada este título, quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110, mas também de modo implícito, dirigindo-se a seus discípulos. Ao longo de toda a sua vida pública, seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado demonstram sua soberania divina. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, todos os seus gestos, todas as suas palavras, mostram que ele é um ser divino, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Deus encarnado. Por isso, mais uma vez, nós afirmamos: aquele que nasce de Maria não é um simples homem, mas é Deus. Agora vamos falar um pouco quanto o que o catecismo nos garante a respeito da natureza de Cristo, do que significa Maria ser mãe de Deus. O número 466 diz o seguinte: a heresia nestoniana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante dela, São Cirilo de Alexandria e o terceiro concílio ecumênico, realizado em Éfeso em 431, confessaram que o Verbo unido a si em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, se tornou homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho único de Deus, que a assumiu e a fez desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431, em 431, o Concílio de Éfeso proclamou: Maria se tornou de verdade mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus não porque o Verbo de Deus tirou dela a sua natureza, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Você sabe a história disso aí? Desse concílio aí? Porque uma das heresias contra a igreja é essa de que Maria não é mãe de Deus. Essa é uma das 10 heresias que se estuda teologicamente contra a Igreja Católica. E aí teve esse concílio, e até nesse concílio aí havia essa dúvida dentro dos próprios membros da igreja, do concílio, se Maria era ou não mãe de Deus.
E aí tem, eu esqueço o nome do santo, acho Ele que falou aqui, São Cirilo de Pronto, Alexandria. São Cirilo, exatamente. Ele, que fez essa colocação, ele também pensava dessa forma. Aí como todo mundo diz assim, por que a primeira parte, os evangélicos até diziam assim, a primeira parte da Ave Maria eu até posso aceitar porque está escrito na Bíblia. A outra parte não está. Qual é a outra parte? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Porque essa parte foi introduzida nessa... na primeira. Na primeira. Porque a primeira é a parte divina de Deus, do anjo dizendo, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Isabel proclamando, exatamente, isso, mulheres, exatamente. Fruto do teu ventre. Aí tá na Bíblia, todo mundo que aceita. A segunda parte que as pessoas não aceitam é o reconhecimento da igreja de que Maria é a mãe de Deus. Então, aí São Cirilo apresentou a proposta de acrescentar a essa oração como num ato de penitencial por ter errado, por ter colocado em dúvida a maternidade de Maria em relação ao Salvador. Aí acrescentou, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Porque foi considerado um pecado não reconhecer Maria como mãe do Salvador. Ficar achando que Maria era apenas mãe do Jesus homem, mas não era mãe do Salvador. Então, assim, numa linguagem bem popular, o que aconteceu foi isso. É por isso que a oração da Ave Maria tem a primeira parte, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que eu penso, está na Bíblia, isso está na Bíblia. O Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, a igreja colocou, acrescentou, como que a igreja reconhecendo o erro por não ter reconhecido isso antes. Isso foi um acréscimo que foi feito por uma colocação de São Cirilo, que fazia parte do concílio de Éfeso naquela época, e a partir daí foi que se resolveu essa questão. A igreja reconheceu definitivamente que, através do seu colegiado, de que Maria não podia ser considerada só mãe do Cristo homem, mas que Maria era, de fato, como é, mãe do Salvador. Por isso que a oração é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ponto. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É a parte humana. O homem entendendo, a gente entendendo como igreja, que nós erramos, mas que a partir daquela hora, toda vez que nós fizéssemos a oração do anjo, Ave cheia de graça, nós iríamos completar com a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, pedindo ela para ela rogar ao Pai por nós, porque nós erramos, porque nós pecamos, e não tem entendido esse mistério de que Maria era, como é e será sempre de fato a mãe do Salvador. E falando sobre isso, e também citando a palavra de Deus, o Catecismo da Igreja, no número 495, ele diz assim: denominada nos Evangelhos a mãe de meu Senhor, João 2:1, 19:25, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento de seu filho, como a mãe de meu Senhor, Lucas 1:43. Isso aí. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem, e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Theotokos. Isso aí, viu? Só lembrando que às vezes o ouvinte está ouvindo aí, tá dizendo, vocês estão lendo o Catecismo da Igreja, vocês não estão lendo a Bíblia, mas preste atenção, ouvinte, que todo o Catecismo da Igreja, todo é fundamentado na palavra de Deus. Quando fala aí, diz aí de Lucas 1:43, ele cita aqui, ó, a mãe de Jesus, João 2:1, 19:25,
João, capítulo 2, versículo 1 e capítulo 19, versículo 25, ele cita aqui Lucas 1, versículo 43, que é aquele que é quando Isabel diz... chama a mãe do meu Senhor. E um ponto importante a se ressaltar é que o judeu, ele não usa a palavra Senhor para outro que não seja Deus. Nós, na nossa língua, usamos a palavra Senhor para denominar uma pessoa idosa ou alguém que tem algum cargo, que tem algum título. Nós tratamos por Senhor, ou uma pessoa que eu não conheço, como é que o Senhor está? Mas o judeu usa a palavra Senhor, Edonai, apenas para Deus, apenas para designar a Deus e a ninguém mais. Não a idosos, não a outras pessoas, unicamente Edonai, que nós chamamos Adonai, mas no hebraico o primeiro A tem som de E, então a pronúncia seria Edonai. É que essa palavra é usada apenas para Deus. E para encerrar, eu vou pegar aqui o número 509 do Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, número 509: Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é Ele mesmo Deus. Então, por isso nós chamamos Maria mãe de Deus. Agora, ser mãe de Deus não significa ser mãe que ela é mãe da divindade de Cristo. Cristo sempre foi Deus, mesmo antes de ser filho de Maria. Mas, uma vez que ele se tornou filho de Maria, ele a tornou mãe de Deus. Porque é mãe dele, não apenas da sua natureza humana. Porque vimos em Isaías que quem nasce da Virgem será chamado Deus forte. Então, quem nasce da Virgem é Deus. É Pai da eternidade. Ou seja, tem atribuições de Deus, porque ele é um ser eterno. Ele é admirável conselheiro. Então, tudo isso nos dá uma base sólida para que nós possamos garantir isso. A mãe do advogado não é mãe da advocacia, não é mãe da justiça nem do direito, mas é mãe do advogado. A mãe do juiz, pela mesma forma. A mãe do médico não é mãe da medicina. Então, nós dizemos que Maria é mãe de Deus, não estamos dizendo que ela é deusa, não é. O catecismo deixa bem claro que esse título não faz dela uma deusa. Não endeusa Maria, não a coloca como uma pessoa divina. Mas, sendo uma pessoa humana, Deus se encarnou, se fez homem no seu ventre. A segunda pessoa da Trindade, que é o Deus Filho, veio ao mundo através dela. Fez dela essa ponte, né, do céu para vir à terra. Então é isso que nós queremos dizer quando chamamos Maria a mãe de Deus. Não que ela seja, repito, uma pessoa divina. Não que isso faça dela uma deusa. Ela continua sendo como nós, uma pessoa humana, mas que tem uma graça especial, que tem uma graça maior que a nossa. É como Abdias repete aqui sempre: ela não é a quarta pessoa do lado de lá, mas ela é a primeira do lado de cá. Ou seja, a Trindade não adquiriu uma quarta pessoa, continua sendo Trindade. Maria não é uma pessoa divina, mas de toda a criação, acima de todo ser humano, de todos os anjos, ela é, entre os homens e os anjos, ela é a primeira. Ela, por ser a mãe do Senhor. Então acho que isso ficou bem claro para nós, não é verdade? E no próximo domingo nós vamos falar um pouco sobre a Imaculada Conceição. Já que nós estamos no mês de Maria, vamos pegar sempre temas relacionados a Maria. E vamos explicar um pouco. Você é um cara retado. Nem que seja de feio, mas é. Vamos falar um pouco o que significa a Imaculada Conceição, o que nós queremos dizer quando dizemos que Maria foi concebida sem pecado original.